Oi, gente. Então, eu tô meio sumida do canal, eu sei. Só que eu posso justificar isso. A UNB está cobrando, como sempre, muito, e ainda mais nesse período da pandemia. Então, eu estou tendo aulas remotas, então, assim, minha vida tá virada de cabeça para baixo. Mas eu decidi gravar um vídeo pra vocês, justamente que é muito cobrado, né, por vocês nos comentários, só que pro PAS, né, ou pro vestibular da UNB. E aí eu decidi fazer o quê? Fazer um vídeo falando sobre os assuntos que mais caem nos vestibulares no Brasil, não só na UNB. Então, vamos falar de Ceará, vamos falar do Rio Grande do Sul, das faculdades de São Paulo. Então, é um apanhado geral, mas que pode ajudar vocês a saber o que estudar mais, saber no que focar, quais os termos-chave. Então, essa é a ideia desse vídeo e eu espero que vocês gostem. Bom, gente, como vocês já podem imaginar, né, a gente vai começar, obviamente, com essa divisão europeia, eurocêntrica, que a gente sabe muito bem, que realmente perpassa a nossa educação, nosso ensino, né, não só público como privado. Mas, como eu tô aqui para falar para vocês o que cai no vestibular, né, e eles continuam seguindo essa ideia eurocêntrica, né, que a gente vai lutar muito ainda para mudar isso. Mas assim, eu coloquei aqui no quadro, né, esse vídeo é para falar sobre a chamada pré-história e as civilizações antigas ou civilizações da antiguidade. Então, eu vou começar pela pré-história, né? Por que eu coloquei entre aspas o nome pré-história? Bom, primeiro que pré-história é um termo pejorativo. Por quê? É uma ideia de que existe uma vida, né, antes da história, né, que seria sem a invenção da escrita, e depois a invenção da escrita, o que seria, a civilização, né, o que nós chamaríamos de a história, né, já que por muito tempo permaneceu-se assim, né, que a história fosse apenas o que era escrito. E obviamente sabemos que hoje em dia isso não vale mais, tá? Nós temos história oral, nós temos história por fotografias, por vídeos, por documentários. Então, a história realmente está em todo lugar. Está em todo lugar, não só em documentos escritos. Espero que isso fique bem claro, tá? Essa visão eurocêntrica, né, que é justamente colocar os povos que vieram antes da escrita como pré-históricos, é muito pejorativo. Então, vocês têm que sempre ter em mente de que essa é uma visão ruim, né, desse período anterior. Então, porque é dizer que eles são baseados no que falta e não no que eles eram, né? Então, assim, essa é a primeira noção que vocês têm que ter em mente. Agora, sim, sobre o vestibular. O que mais cai em pré-história? O que eu preciso saber para fazer as questões de pré-história? Bom, primeiramente, a pré-história, ela tem toda uma polêmica, né, em torno da divisão dela. Só que o principal são duas divisões, né, que é o paleolítico e o neolítico. O nome, ele é bem instrutivo, então, gente, neolítico significa novo, e aí neolítico significa pedra nova, né? E paleolítico significa pedra antiga ou velha, mas velha já tá caindo em desuso, né? Então a gente chama de pedra antiga ou nova pedra no caso da segunda, ou pedra polida também. E aí, o que acontece? No paleolítico, nós temos o início, né, do que chamaríamos da vida mesmo do ser humano. Então, o nomadismo como característica principal, né, ele não para em um lugar só, ele fica se movimentando, caçando, fazendo pesca. Então, não tem muitas ferramentas, né, muito aprimoradas. Então, são ferramentas que são mais utilizadas para tirar pele, carne de animais que já estão mortos. E nesse período também tem as primeiras pinturas rupestres, que são essenciais para a gente entender que esse ser humano, né, da pré-história, às vezes eu posso dizer homem, mas eu não quero dizer apenas homem, né, eu quero dizer ser humano. Então, ele realmente se expressava, né, nas cavernas, então ele colocava os pensamentos dele. Então, o que vai caçar, ou o que caçou, né, ou uma cena do cotidiano. Então, isso é muito comum.
E os vestibulares gostam muito de fazer essa associação, né, dessa importância das pinturas rupestres. Então, vocês têm que ter em mente essa importância, né? E aí, essa parte inicial do Paleolítico é realmente essas características. Nomadismo, ferramentas mais simples, né? A constante locomoção dos lugares, as pinturas rupestres. E já no Neolítico, que é o período posterior ao Paleolítico, os vestibulares gostam muito de falar de revolução agrícola. Tá aqui escrito em rosa, eu acho que não dá pra ver aí, mas está escrito revolução agrícola. Bom, esse termo é muito utilizado justamente para dizer dessa transformação que aconteceu nesse período do Neolítico, que é o quê? O ser humano passa de ser nômade para ser sedentário. Então, ele começa a se estabelecer nos lugares, já que ele começa a aprimorar essa noção da agricultura, as práticas da agricultura mesmo. Então, ele começa a plantar o que ele vai comer e não precisa tanto depender da caça nem da pesca. Então, realmente, os vestibulares chamam de uma revolução. Não só os vestibulares, mas muitos historiadores e tudo. E aí eu botei aqui a agricultura, que é justamente essa noção. E daí, o que mais cai nessa parte da pré-história é justamente essas duas divisões, as suas principais características que eu falei para vocês, uma nômade, a outra sedentária, a outra tem a agricultura como grande mudança, né? E também no Paleolítico, eu esqueci de dizer, também tem o uso de cerâmicas, o que é muito importante, já que o ser humano começa a conseguir armazenar alguns alimentos, né? Fazer algumas peças ali importantes, então é muito importante saber disso. E também no Paleolítico tem a instrumentalização do fogo, então o ser humano começa a usar o fogo a seu favor, então aquecer alimentos, cozinhar alimentos, então é no Paleolítico, tá? E aí, no Neolítico, tem essas características que eu falei para vocês, né? As plantações próximas, a agricultura, um início de uma divisão de trabalho, que também é muito dito nos vestibulares, e as técnicas de metalurgia, né? Que começam realmente a ser aprimoradas, né? Se antes usavam ferramentas mais rudimentares, no Neolítico tem uma mudança, né? Usa-se metais mais pesados para fazer instrumentos mesmo, né? De caça e tudo. Bom, gente, da pré-história, eu posso dizer para vocês que cai muito pouco nos vestibulares do Centro-Oeste e do Sul. Por quê? É muito pouco cobrado mesmo essa noção de Homo sapiens e tudo. Só que é importante vocês saberem essas principais noções que eu falei para vocês. Então, são coisas que a gente consegue aprender rapidamente, né? E o que eu queria destacar é que o vestibular do Ceará e de Pernambuco cobra muito sobre pré-história. Então, eles realmente querem saber se você compreende essa noção de revolução agrícola, essa noção de paleolítico, neolítico, quais as mudanças, o que mudou de um para o outro. Então, assim, para o UNB, cai pouquíssimo, ou quase nada, não tem praticamente nada. Mas para os vestibulares do Nordeste, realmente tem uma cobrança maior desse período da pré-história. Bom, gente, passando esse período da pré-história, né, a gente começa a chegar realmente numa fase em que o ser humano, né, as pessoas já começam a se relacionar melhor, de uma forma mais articulada, né, uma organização social um pouco maior. Então, a gente começa a falar realmente das civilizações antigas, ou civilizações da antiguidade. Os vestibulares gostam muito de chamar de civilizações do Oriente. Só que a gente tem que ter muita noção de que essa noção de Oriente, às vezes, realmente serve para justamente colocar abaixo o que viria depois, né, que seria a Grécia, então, a civilização. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses termos, tá? Eu não gosto muito de chamar de civilizações do Oriente, né? Então, vamos chamar de civilizações da Antiguidade. E aí vocês sabem, mais ou menos, a ordem, né, do sentido linear, assim, do tempo, né? Que aí a gente fala de Mesopotâmia, a gente fala de Egito, a gente fala de fenícios, hebreus. Então, os vestibulares gostam muito de cobrar essa noção de vocês e saber as principais características de cada um desses povos, né? Como eles caracterizavam. Só que existe um certo exagero dos vestibulares em querer dizer que nesse período existe uma ideia de Estado, né?
Por exemplo, eles gostam de dizer que o Egito, né, a Mesopotâmia, enfim, não os fenícios não entram nessa categoria que eles gostam de chamar, gostam de dizer que eles possuem um estado centralizado. Olha, muito cuidado com esse termo. Por quê? A gente não está falando de um estado, assim, na noção do vestibular. A gente não está dizendo de um estado como o estado moderno. Moderno, assim, contemporâneo, né, do século XIX em diante. Mas sim de uma noção de estado que uma figura ou um grupo acumula grande parte das decisões políticas e sociais da sociedade. Então, por exemplo, no caso do Egito, eles gostam de dizer que tem um estado centralizado justamente porque existe a figura do faraó. E o faraó, ele está no topo da pirâmide, né, porque tem uma hierarquia social muito forte nessas sociedades. E o faraó seria essa figura que acumula poder. Né? Eu também não gosto de dizer isso, mas é uma ideia de que ele possui mais chances, né, mais poderes de decisão política, e não no sentido de um Estado centralizado, que, assim, é uma noção muito, muito estranha, eu admito, mas, assim, eles realmente chamam de Estado. Então, tenham em mente essa ideia de que não é um Estado do século XIX, é um Estado com uma noção de que poder limitado a um certo grupo, ou uma figura, ou um grupo que auxilia essa figura, né, que justamente no caso do Egito são os sacerdotes, que têm realmente um poder muito forte, junto com o faraó. Então, sobre essa parte aqui da civilização antiga, o que vocês têm que ter em mente? Essa ideia de Estado, que está presente tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, diferente dos fenícios, né, porque os fenícios realmente eles são caracterizados por esse comércio marítimo, essa troca constante. Então, eles não são o que o vestibular chamaria de povo centralizado, mas sim descentralizado. Mas, cuidado com esses termos também. A gente não está dizendo que, por eles serem descentralizados, eles são desorganizados. Não, não é essa a noção. Descentralizados no sentido de não ter uma pessoa ou um grupo que detém mais decisões, mas sim que o poder ele se encontra realmente difundido na sociedade. E essa que é realmente a ideia que vocês têm que ter em mente. E aí, quando a gente fala de hebreus, né, geralmente eles falam de religião, então é para diferenciar que os hebreus tinham a noção realmente de um Deus só, né, e no caso dos outros povos, eles eram politeístas, então eles acreditavam em vários deuses. E, além dessa noção, o vestibular também quer que vocês saibam qual é a relação desses deuses com a vida social, né, porque eles, diferentemente do que a gente vê hoje em dia, né? Porque as pessoas não assim, apesar que algumas realmente ainda culpam Deus ou, enfim, por ações daqui. Só que nesse período aqui, a gente não está fazendo uma dissociação. Os deuses, eles estão presentes ali na sociedade. Então eles realmente pensam que, nossa, aconteceu um desastre, a plantação foi totalmente destruída pela chuva. Aí você fala assim, foi fulano de tal. Não. Foram os deuses que estão punindo pelas nossas ações aqui. Porque fulano de tal fez isso, não era para fazer isso. Aí, ó, o deus fulano de tal puniu. E aí tem várias visões de deuses, né? Um deus para o sol, um deus para a plantação, um deus para a agricultura, enfim. E essa noção realmente é muito cobrada nos vestibulares. Bom, para além de toda essa caracterização que eu fiz para vocês, os vestibulares geralmente, isso eu digo do Brasil inteiro, raramente eles vão pedir nomes muito específicos para vocês sobre o Egito, né? No caso, pedir nome de faraó, né? Ramsés, enfim, pedir nomes de faraó, o que o faraó fez, ou Baixo Egito, Alto Egito, né? As divisões, a união do Egito, enfim. Essas divisões dificilmente caem. Então, realmente, eles vão pedir para vocês saberem o mínimo do mínimo, que é o que? A religião, o social, né? A política, né? Como eles se relacionam com os outros povos, né? Justamente tudo que eu falei para vocês. Todos esses povos aqui, não existe uma ideia de isolamento. Eles não estão isolados em cantos do mundo, ou, né? No caso do Egito, da África, né? Muita gente ainda não sabe que o Egito fica na África. Gente, pelo amor de Deus, o Egito fica na África, tá? E muita gente acha que eles estão isolados. Não, não é essa a ideia. Todos esses povos realmente fazem trocas comerciais. Alguns se destacam mais que outros por usar, né, da navegação, por
por enfim, circular no Mediterrâneo, né? No caso dos fenícios, né? Os fenícios são mais conhecidos por isso. Então, assim, dessa parte das civilizações antigas, é realmente isso que vocês têm que saber. Assim, cai bastante nos vestibulares do Ceará, né? Não só do Ceará, mas do Nordeste como um todo, né? E alguns institutos federais gostam de cobrar, né, sobre Egito, sobre fenícios, mas assim, é sempre algo muito geral e muito básico. Outra coisa muito importante que eu ia esquecendo, né, que eu tenho que falar pra vocês, é que na Mesopotâmia surgiu um povo, né, os chamados babilônios, né, babilônicos? Não, babilônios. E nessa época dos babilônios, né, existia um rei chamado Hammurabi. E aí, os vestibulares gostam muito de cobrar sobre isso, que é justamente a primeira lei escrita da história, né, que foi escrita numa pedra gigantesca. Eu vou colocar a imagem aqui para vocês verem. Primeira lei escrita da história, que foi feita por Hammurabi. E aí eles perguntam para vocês, qual era o nome da lei? Né? Acabei de falar, Hammurabi. E aí o que essa lei tinha, afinal, né? Obviamente, uma lei totalmente patriarcal, né? Uma noção realmente de hierarquização da sociedade. Então, os crimes que as pessoas fizessem eram punidos também de acordo com a sua classe social, realmente. Sei lá, eu sou um servo e eu mato o outro cara lá. Você vai ser punido como um servo, né? E aí, se você é um aristocrata, né, assim, a elite, né, obviamente sempre tem elites todas essas sociedades, como eu falei pra vocês. Os crimes, né, vão sendo diminutos, realmente, vai diminuindo a punição, de acordo com o seu papel social. Então, realmente, a gente não tá falando de uma lei igualitária, de jeito nenhum. A gente tá falando de uma lei que é baseada numa sociedade hierarquizada. Então, também é muito conhecido essa lei de Hammurabi pela noção, pela lei de Tailão, né, que diz olho por olho, dente por dente, e é justamente essa noção. Se eu matei uma pessoa, né, eu serei punida com a morte, porque eu matei uma pessoa. Então, enfim, eu torturei uma pessoa, eu vou ser torturado, entendeu? Então, é uma equivalência dos crimes. E aí, essa é a noção principal que vocês têm que saber sobre a lei de Hammurabi, tá? E aí, é justamente nesse período aqui da Mesopotâmia, né, com os babilônios, muito importantes. E também os vestibulares gostam de insistir nessa noção de centralização política. Se tiver lá dizendo centralização política nos códigos de Hammurabi, vocês realmente verifiquem os itens. Porque tem vestibular que gosta de exagerar nisso. Mas se eles falarem, vocês realmente aceitam. Porque é aquilo ali, né? Infelizmente, a gente ainda tem muito que mudar nesse Brasil. Então, sobre essa parte das civilizações antigas, é isso. Agora eu vou falar rapidamente da Grécia. Bom, gente, sobre a Grécia, né? Eu poderia falar sobre Grécia e Roma nesse vídeo, mas eu vou falar realmente sobre a Grécia. Roma eu falo em um próximo vídeo, qualquer coisa eu faço uma divisão diferente, enfim. Sobre a Grécia, o que vocês têm que saber da Grécia? Bom, primeiro que os vestibulares amam a Grécia. Amam a Grécia. Tem uma coisa que eles amam, é a Grécia. E eu digo isso realmente, todos os vestibulares amam a Grécia. O que eu achei legal dos vestibulares é que eles não querem saber se você sabe toda essa divisão aqui, ó. Essa divisão aqui que nem eu suporto de ficar estudando. Mas assim, é algo que assim, vocês estudam só se realmente precisar, porque não é algo que vai cair assim, com muito peso. Essa ideia de, os magistrados militares, a eclésia, a bulé, o tribunal. Quantos homens tem nesses tribunais, né? Porque a gente sabe que essa é uma noção que cai muito no vestibular, que é justamente quem eram os excluídos dessa sociedade. Por quê? Quando a gente fala, né? Primeiro eu vou falar, antes, né, de eu chegar na democracia ateniense, eu vou falar para vocês sobre o que cai em Grécia Antiga, né? Primeiramente, os seus períodos, né? Eu vou colocar aqui escrito os períodos, porque é algo que, assim, vocês verão rapidamente. Mas, assim, para falar realmente de Homero, existe um período, um dos primeiros períodos que a gente tem noção da Grécia, realmente, que é o período homérico. E, afinal, o que vocês precisam saber desse período homérico? Primeiro, quem é Homero, né? O que acontece? Até a gente, nós, historiadores, temos
dúvidas até hoje de quem é Homero. Se Homero é uma pessoa, um homem, claro que é uma pessoa, se ele é um homem só, se eles são duas pessoas, ou se ele é um grupo, ou vários Homeros, mas que acabou escrevendo como Homero. Escrevendo assim, né? Falando. Né? Então, o que é essencial vocês saberem é realmente sobre a Ilíada e a Odisseia, que é simplesmente a obra principal, essencial da Grécia nesse período, escrito por Homero, né? E aí, o que acontece? Vocês precisam saber que essa obra de Homero, ela está perpassada pelas noções da sociedade daquele período. Então, a nossa ideia não é julgar a obra de Homero. A gente não tem que julgar a obra de Homero. Ah, se está certo, se está errado, se não está não sei o quê. Não. A gente tem que entender ela no seu próprio contexto. Então, é essencial a gente saber que a Ilíada e a Odisseia falam muito sobre a realidade da Grécia naquele momento. Então, quando eles falam de deuses, os deuses têm muitas características humanas, realmente. Então, eles interferem, eles agem diretamente na sociedade. Tem toda uma noção de palácios, de heróis, como Aquiles, né? E, no caso, o personagem principal, que é Ulisses, ou Odisseu, né? Tem esses dois nomes. E aí, é essencial vocês saberem dessa noção, realmente, né? Dar uma lida sobre o que foi a Ilíada e o que foi a Odisseia. Saber um pouco sobre a história dela, né? Porque realmente é uma história bem longa, mas é muito, muito legal, tá? E, enfim, eu não vou contar a história toda aqui pra vocês. Vocês dão uma olhada aí na internet, que é coisa rápida, assim, tranquila. E aí, após o Homero, né, a gente tem o período mais famoso, né, da Grécia. Não após, mas, enfim, um período posterior da Grécia, que é realmente o século V, VI, né, enfim, que é realmente o período da democracia. E aí, o que acontece? O que os vestibulares mais cobram sobre democracia? Bom, o principal é justamente o que eu estava falando, dos excluídos dessa democracia. Porque eles sempre querem fazer essa comparação, democracia ateniense, democracia contemporânea, a nossa democracia. E aí vocês têm que ter noção de que elas são totalmente diferentes. Óbvio, possuem características semelhantes, mas a noção da democracia ateniense, ela é totalmente elitizada. Ela é uma democracia da elite. Né? E vocês têm que ter noção disso. Por quê? Mulheres, escravizados, né? Escravos, crianças, enfim, homens que não possuíam muita renda, não eram atenienses ou de pai ateniense, né? Enfim, os metecos, né? Que são os estrangeiros artesãos que vivem em Atenas, não têm direito a voto. Então você não tem voz na política, né? Você não pode votar. Mas assim, essa é uma diferença essencial da nossa democracia para deles. Por quê? A nossa também é uma democracia que possui muitos erros e sempre tem que se aprimorar, porque não é algo parado no tempo. A democracia realmente ela é transformada constantemente e reafirmada, né? E aí, essa noção vocês têm que ter da diferença da democracia atual com a contemporânea. E, o que mais? Deixa eu pensar, outras coisas que caem. Bom, principalmente o papel do Péricles. Então pesquisem, saber quem foi o Péricles, quais foram as mudanças que ele fez na democracia ateniense. Uma das principais delas foi que ele colocou essa ideia de servidor público, né? Porque não existe, isso é totalmente anacrônico, mas a gente está dizendo assim, de pessoas irem participar da vida política recebendo dinheiro. Então era algo que estimulava realmente as pessoas a participarem ali. E aí, o que é outra coisa muito importante. Por muito tempo na Grécia, na democracia ateniense, só poderiam votar homens com mais de 21 anos que fossem filhos de pai ateniense e possuíssem certa renda. A renda era um pouco deixada de lado, mas realmente era importante ter terras nesse período da Grécia, né? Como em vários períodos da história, a terra é essencial para a sua própria afirmação política, né, e social. E assim, sobre essa parte da democracia, é realmente isso. Quem é cidadão? Quem é cidadão? Então, essa é a noção que vocês têm que ter para os vestibulares, né? Então, assim, a FUVEST, a UNB, o PAS da UNB, né? O PAS 1, principalmente, que é o momento que o PAS gosta de cobrar essas matérias iniciais, que a gente chama, né?
E realmente eles gostam de fazer essa comparação, democracia atual com a democracia ateniense, quem eram os excluídos, né? Agora, assim, toda essa noção de como era construída, né, essa divisão na democracia, é algo que vocês podem deixar um pouco de lado. O essencial realmente é vocês saberem como funcionava essa democracia, quais as suas diferenças, né, quem era excluído, quem não era. E, assim, a maioria dos vestibulares realmente cobra dessa forma, tá? Vocês podem ver, do sul ao norte, ao nordeste, ao centro-oeste, todos eles querem realmente essa noção do que era a democracia, quem era o cidadão, quem era cidadão, porque ser cidadão em Atenas é essencial. É essencial. Porque se você não é cidadão, praticamente tudo que você vai fazer, você depende de outra pessoa, um representante que faça o que você precisar. Então, eu preciso falar, sei lá, com uma embaixada, né, que, enfim, era simplesinha, mas era uma embaixada. Eu preciso fazer isso para reclamar não sei o quê. Você vai pessoalmente? Não. Você é um meteco. Você é um meteco, você não vai pessoalmente. Você manda um representante que seja um cidadão ateniense, que vá representar você para resolver esses problemas. Então, assim, gente, realmente é uma noção muito, muito geral e muito específica sobre a Grécia, né? E aí, não deixa de ser essencial que vocês saibam disso. E, bom, a UNB, como eu falei, ela gosta de cobrar a UNB, agora falando do PAS e do vestibular, que são muito semelhantes, tá? Muita gente faz essa diferenciação forte entre o vestibular da UNB e o PAS, mas eles são muito semelhantes, tá? Muito semelhantes mesmo. Primeiro pelos tipos das questões, certo e errado, marcar uma alternativa entre 4, A, B, C, D, então, são muito parecidos. Então, o vestibular e o PAS, eles realmente conversam nessa questão das questões que eu falei pra vocês. Então, o PAS já cobrou, esses últimos anos, de Grécia, justamente essa noção. Quem era cidadão, né? Quem era o cidadão? Cidadãos também, né? E como era essa participação política? Se as mulheres possuíam direitos políticos. Como eu falei pra vocês, as mulheres não tinham voz política, né, de votar, enfim, de, né, fazer a sua voz valer ali, nem os escravos, escravizados, e nem os metecos, que eram estrangeiros, né. Enfim, tem todos os detalhes também, né, que os metecos podem ter terra, podem ter uma parte da terra, não podem ter a mesma quantidade de terra dos atenienses, enfim. Essas noções básicas realmente são o que a UNB gosta de cobrar. Sobre pré-história, eu falei pra vocês, o UNB, né, ignora. A última questão de pré-história, se eu não me engano, foi 2011, né, do vestibular. E do PAS, muito, muito difícil. Então, realmente, foquem nessa parte do Egito. E outra coisa que eu esqueci de falar também é que o PAS gosta de cobrar Egito, mas com uma noção muito, muito mais visando o século XV, século XIV, XV, que são os maiores reinos do Egito, né? Que a gente fala Kush, Ashum. Gente, correção rápida. Reino Kush realmente era no Egito. Agora, Ashum, não, era na Etiópia, tá? Eu sou uma pessoa perdida em localizações, mas é essencial, tá? Diferenciar. E aí, essa parte realmente a UNB gosta de cobrar, no PAS 1. Então, o que realmente cai são essas associações com o Egito na contemporaneidade. Então, a importância de se falar que o Egito fica na África, a importância de falar que o Egito possui um papel essencial na construção de toda essa ideia de civilização. Então, por muito tempo, isso foi deixado de lado, né? Queriam apenas falar de Grécia Antiga, mas assim, o Egito possui um papel basilar nessa toda a nossa história. Então eu quero que isso fique bem claro na cabeça de vocês, tá? E aí é isso, gente. A questão de Egito que caiu no PAS foi sobre contrastando, quase que não sai, Egito com o filme Wakanda, né? Então, eles realmente fazem essas associações com o presente que são, assim, essenciais para vocês compreenderem, fazerem essas relações com a história, porque a história, gente, história não é estudo do passado, história é estudo dos homens, das mulheres, dos animais, no tempo. E é isso que torna a história tão magnífica. E assim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, deixa nos comentários.
E se vocês quiserem mais vídeos assim, podem me falar também. Eu vou gravar os próximos assuntos aos poucos, então, por favor, tenham paciência comigo. E é isso. Até a próxima. Tchau!